Oi, gente, tudo bem? Talvez eu esteja olhando um pouquinho errado, mas não tem problema. Eu decidi fazer esse vídeo só para acompanhar vocês na leitura. Vai ser um vídeo super simples, tá bom? Quem quiser assistir, ótimo. Quem não quiser, não tem problema algum também. Eu vou continuar a leitura com vocês de onde paramos da última aula. Nossa última aula, nós vimos a história da leitura. E agora a gente vai começar no quê? Literatura de massa, ou seja, best-seller, ok? Então vamos dar seguimento, vai ser uma coisa super simples, como eu havia falado. Provavelmente não terá cortes nesse vídeo, não terá edição, não terá nada. Então desculpe por algum errinho já, tá ok? Então vamos começar. A partir do século XVII, a difusão da leitura foi algo tão visível que possibilitou a propagação de novos gêneros literários que entretinham, conquistavam e agradavam o leitor. Então, o que seria essa propagação, gente? Seria a forma como acabou se espalhando, ok? Então, como acabou se espalhando, a leitura se espalhou, vieram novos gêneros literários, gêneros literários, mas para diversão, para agradar o leitor de uma forma diferente. Não trazer apenas não apenas, mas não aquela parte estudiosa, igual a literatura clássica, que a literatura culta traz para nós, ok? Assim, a economia capitalista crescia cada vez mais, promovendo leis de mercado, às quais os autores de vários gêneros literários se submeteram, transformando o livro em uma mercadoria. Então aconteceu o que, gente? Como começou a vender muito, os autores começaram a ter basicamente uma receitinha para escrever esses famosos best-sellers, que hoje em dia são chamados de best-sellers. O que seria isso? Os mais vendidos. Best-seller, o mais vendido. Então, o livro mais vendido acabou sendo nomeado dessa forma. Então, o livro aqui nessa época, ele já acabou se transformando em uma mercadoria, ok? Com essa interferência significativa dos leitores, os autores começaram a escrever para obter dinheiro, mesmo que isso indicasse um menor empenho estético. Então, a literatura se subdividiu em dois tipos. Nós temos a primeira, que é a literatura de massa, depois temos a literatura culta. A literatura culta, gente, é a famosa literatura clássica, que nós vemos nas escolas, ok? É aquela literatura, aquela leitura de estudo e tudo mais. A literatura de massa, geralmente é essa literatura para diversão, ok? Após o aparecimento dessa literatura de massa, o jornal lançou o folhetim, o qual ficou famoso pelas publicações de romances. O folhetim era publicado em um espaço do jornal destinado à diversão, no rodapé do mesmo, com capítulos diários escritos por escritores convidados. Então, gente, aconteceu o quê? Como essa literatura de massa acabou aparecendo e acabou ficando muito famosa, os leitores começaram a consumir demais, o jornal lançou esse folhetim. O que seria esse folhetim? Eles chamavam autores, escritores, para começarem a escrever sobre determinada história. Então, conforme as pessoas gostassem dessa história, o autor continuaria com esse folhetim semanal. Então, ele continuaria a escrever sobre tal enredo, sobre tal história, ok? A literatura de massa é uma expressão usada para apresentar as diferenças em relação à literatura culta, a qual é ensinada nas escolas, como literatura clássica. Para uma literatura se tornar culta ou grande, deve ser reconhecida por algumas instituições, como escolas, academias. Então, não é basicamente você ler um livro, ler um tipo de literatura e falar, eu acho que literatura é culta. Não. Para ela ser reconhecida como literatura culta,
passar por algumas instituições. Daqui a pouquinho eu vou voltar nesse assunto com vocês, tá bom? A literatura de massa é um discurso produzido pela indústria cultural, que apresenta diferenças em relação à literatura culta, influenciada diretamente pela escola e por outros mecanismos institucionais que delimitam o que é arte literária ou não. Então, entende-se como literatura culta, à primeira vista, obras publicadas em um determinado período de tradição literária. Porém, o termo clássico ele passou a indicar um juízo de valor. Como assim um juízo de valor? Então, para que uma obra seja considerada grande literatura, literatura culta ou literatura erudita, ela precisa ser declarada literária pelas chamadas instâncias de legitimação. Essas instâncias são várias: a universidade, os suplementos culturais, os grandes jornais, as revistas especializadas, os livros didáticos, as histórias literárias, entre outras. Uma obra fará parte do seleto grupo da literatura quando for declarada literária por uma, ou de preferência várias, dessas instâncias de legitimação. Assim, o que torna um texto literário não são suas características internas, e sim o espaço que lhe é destinado pela crítica e, sobretudo, pela escola no conjunto dos bens simbólicos. Ou seja, gente, sendo assim, reservam-se outras expressões para os textos que não se enquadram nesses juízos de valores que a gente acabou de ler aqui em cima, tais como a literatura infantil, popular, infanto-juvenil, feminina, marginal e os best-sellers, ok? Então, só retomando para a gente fechar esse assuntinho aqui, esse indicar um juízo de valor entra em tudo isso que a gente acabou de ler, essas instituições, essas instâncias reconhecerem tal tipo de leitura, tal tipo de literatura como a culta, ok? Fruto dessa literatura de massa, o best-seller se consolidou no século XIX, tornando-se um gênero à parte. Esse gênero é qualificado pelo volume de vendas, lembrem do nome, best-seller. Fama adquirida, adaptações, traduções para diversos idiomas, entre outros. Então, gente, esse gênero best-seller já começa por aí. Ele é qualificado pelo tanto que ele é vendido, ok? Pela fama que ele acaba adquirindo com o tempo, então como ele é citado, os comentários, ok? Adaptações geralmente cinematográficas, ok? Então, pelo tanto, pelas adaptações que são realizadas a partir de um livro. E as traduções também. Quanto mais esse livro é traduzido em outras línguas, mais ele acaba sendo, mais ele é espalhado, ok? Mas ele acaba indo para o mundão, ok? Essa literatura de entretenimento seduz seus leitores através de composições simples, linguagem acessível e enredo envolvente. Então acontece o que, gente? Esse tipo de literatura, best-seller, é um tipo de literatura um pouquinho diferente. Se você pegar a literatura culta e essa literatura de massa, a gente vai ver algumas diferenças. Dentre elas, principalmente para vocês jovens de hoje em dia, a linguagem acessível. Por quê? Na nossa literatura clássica, geralmente a linguagem é um pouquinho diferente, às vezes pode ter termos técnicos, depende do tipo de livro que você está lendo, mas às vezes a linguagem não é uma linguagem tão chegada a vocês jovens como o best-seller, ok? O best-seller, a gente chegou a conversar isso em aula, a gente vai ter uma aula mais sobre isso ainda, mas ele é o que está na boca de todo mundo hoje em dia.
É um livro que, querendo ou não, é mais acessível para todo tipo de leitor. Então a gente não precisa, às vezes, claro, ter como se diz? A gente não precisa ter algo específico. Já a gente não precisa saber algo específico para começar a ler um best-seller. A gente pode pegar esse livro e a gente pode começar a ler ele. E aos poucos a gente vai vendo o enredo. O enredo geralmente é envolvente, é um enredo, sei lá, com trama adolescente, juvenil, do jeitinho que vocês gostam, do jeitinho que vocês leem hoje em dia. Quando leem, claro. Ok? É legal falar, gente, que o best-seller, ele também acaba se tornando um livro mediador. Por que um livro mediador? Quando a gente começa a leitura, geralmente a gente começa por algo um pouquinho mais fácil, algo que envolva a gente, porque ler, gente, é um exercício. Não vou acordar do nada hoje e falar, nossa, eu gosto de ler, se eu não leio. Então, assim, conforme você começa a ler, conforme você vai lendo, você vai exercitando a leitura. E conforme você vai exercitando a leitura, a nossa cabecinha vai pedindo algo um pouquinho a mais, vai pedindo algo que às vezes nós precisamos dedicar um pouquinho mais de tempo. Isso vai acontecendo aos poucos. Então a gente sempre começa com uma leitura um pouquinho mais fácil, vai subindo, 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 e a hora que vocês pararem para ver, vocês estão lendo a literatura clássica, os clássicos, e não estão nem percebendo. Por quê? O nosso cérebro vai pedindo isso aos poucos, porque a gente vai lendo, acaba sendo um exercício, é uma coisa que acaba sendo algo que a gente se apaixona, basicamente, ok? A literatura clássica vocês verão mais, possivelmente, agora no ensino médio de vocês, ok? Então vocês estudarão literatura clássica, não sei se vocês chegaram a ver alguma coisinha já ou não, mas é uma literatura realmente que é para estudo, lógico, existem enredos envolventes também, tá bom? Então a única coisa que talvez vocês estranhem é a linguagem de início, ok? Mas vale a pena dar uma chance, tanto para literatura de massa como literatura culta, vale a pena dar chance para ler, para leitura, aliás, ok? Deixa eu ver, eu acho que por hoje vai ser só até aqui. E o que eu vou pedir para vocês fazerem de atividade é o quê? Deixa eu pegar aqui, peraí, deixa eu achar aqui. Então, eu passei esse textinho para vocês aqui. E eu pedi o quê? O que vocês entenderam sobre esse texto que a gente leu hoje? O que seria a literatura de massa? O que seria a literatura culta? Para vocês, o que vocês entenderam? O que é essa literatura de massa que a Proeza tanto fala? O que seria essa literatura culta? Onde nós vemos? Então vocês vão responder essas perguntas em forma de relatório. Então, vocês vão fazer um relatório sobre o que vocês entenderam e tem que conter a respostinha dessas perguntinhas nesse relatório. Não é uma coisa muito extensa, ok? É uma coisa super de boa. É mais para eu ver se vocês estão acompanhando o ritmo para a gente dar sequência, tá bom? Para a gente dar a sequência sobre o best-seller, sobre a literatura culta e por aí em diante, ok? Espero que esse vídeo não tenha ficado tão ruim, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. E é isso aí, muito obrigada!